Pessoal, agora a gente vai ver a fisiologia de órgãos e vísceras. Então, a gente está cada vez mais se aprofundando na teoria da medicina tradicional chinesa, com enfoque agora orgânico. Então, só para lembrar que os slides trazidos pelo docente, eles são material de apoio para um estudo mais aprofundado. Então, é importante rever a aula, fazer suas anotações e buscar outras literaturas de base, livros, né? Bom, vamos fazer uma breve revisão para que a gente possa entrar na lógica da fisiologia de órgãos e vísceras. A gente começou vendo o taoísmo, conhecendo o taoísmo, que é o yin e o yang, viu a categorização de yin e yang, viu a dinâmica do yin e yang na doença, então calor vazio, calor verdadeiro, frio verdadeiro. Depois aplicou isso, detalhou mais ainda isso e viu a teoria dos 5 movimentos, que são os movimentos que se produzem e que também se contêm. E dentro já da teoria dos 5 movimentos, a gente fez muitas citações aos órgãos e vísceras. E agora a gente vai se aprofundar cada vez mais e vamos entrar nessa fisiologia de órgãos e vísceras, que vai trazer para a gente a fisiologia e a integração de todas as estruturas orgânicas. Então, os órgãos e vísceras, eles estão inseridos na teoria dos 5 movimentos, então, eles estão inseridos numa fisiologia onde um apoia o outro e também onde um controla o outro. Olhando aqui uma literatura trazida pelo Solier de Morin no início do século XX, que foi a primeira tradução médica, né, de acupuntura, ele diz que, assim como anatomistas e fisiologistas dividem o organismo em sistemas orgânicos, agrupando órgãos com funções semelhantes, a MTC há milênios preconiza a existência de sistemas internos denominados Zanfu. Então, quando a gente fala Zanfu, a gente está se referindo a órgãos e vísceras, mas está se referindo a conjuntos de funções. E lembrando que tudo na medicina tradicional chinesa vai seguir aqueles diferentes graus de materialização ou de substancialidade. Então, um órgão ou uma víscera, ele pode ter um aspecto material, que é aquele que a gente vê nos exames de imagem, né? No ultrassom, na tomo, na radiografia, mas ele também vai ter um aspecto não material, que é o aspecto funcional, que a gente vê na bioquímica sanguínea, e um outro menos material ainda, que é o ligado às emoções que a gente vai ver quando a gente fizer a inspeção do nosso paciente. O Solier de Morin está aqui nessa imagem, né? Vamos relembrar a regra do Ti de cada movimento para a gente poder entender a regra do Ti de órgãos e vísceras que estão inseridos nesses movimentos. Então, a regra do fogo é ascendente e expansiva, da Terra é girar em torno de si mesmo, promovendo um vetor que é neutro. Do metal é contrair e descender. Movimento água é a descendência, com controle. E a madeira é um movimento para todos os lados. Aí vou dizer mais uma vez: olha, esse desenho aqui da regra do Ti da madeira, eu acho ele incompleto, tá? Teria que ser um emaranhado de vias, de lados, e aí para a gente ia ficar um desenho muito caótico, né? Mas a madeira, e a madeira não tem nada de caótico, né? Ela regula o livre fluxo de Qi e de Shui, mas com movimentos para todos os lados e não esse movimento aqui que é centrífugo. Então, não concordo com esse desenho, mas não consigo fazer melhor. Então, anotem aí no material de vocês. Então, aqui a gente tem o ciclo de produção e o ciclo de controle dos 5 movimentos.
A gente vai ter, então, várias culturas olhando para os elementos da natureza, para a dinâmica desses elementos, que a gente denomina na medicina chinesa de movimentos, né? Porque isso tudo ele está presente no dia a dia e que cada cultura vai observar isso em maior ou menor profundidade, fazendo correlações ou não com as suas filosofias de vida. E aí aqui tem um texto de São Francisco de Assis, que é o Cântico das Criaturas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento e pelo irmão ar, e nuvens e sereno, e todo o tempo por quem dá às tuas criaturas o sustento. Pela irmã água, que é tão útil e humilde e preciosa e casta. Pelo irmão fogo, pelo qual alumias a noite, e ele é belo e jacundo e robusto e forte. E pela nossa irmã mãe terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos, com flores coloridas e verduras. Então, nesse texto, a gente vê vários paralelos com a interpretação que a medicina chinesa faz dessa observação da natureza, né? Então, quando denomina irmão vento, está colocando assim, estamos todos no mesmo nível, fazemos todos parte da natureza. É uma visão não antropocêntrica aqui, né? Muito bonito, né? A irmã água que é tão útil, humilde, traz para a gente aquela conotação de medicina chinesa da passividade, né? Preciosa porque ela é a origem da vida, e casta. Aí o casta ele pode ter uma conotação de discreta, né? Pelo irmão fogo, pelo qual alumias a noite, então a claridade que o fogo traz, ele belo, jacundo e robusto e forte. Então, esse caráter expansivo, forte do fogo, de trazer mudanças, né? E a irmã e mãe terra que nos sustenta e produz variados frutos. Então, exatamente o conceito, né, da terra na medicina chinesa, de trato digestório. Bom, ainda lembrando 5 movimentos, para a gente poder entrar na teoria do Zanfu, quais são esses órgãos e essas vísceras? Então, órgão, sangue, maciço, material, yin, né? Víscera, yang, oca, se movimenta, né? O aspecto yang. Então, o fogo, ele tem 2 órgãos e 2 vísceras. Então, coração e intestino delgado é um acoplado, um órgão e uma víscera. Pericárdio triplo aquecedor é outro acoplado, outro órgão e outra víscera. Terra, baço, pâncreas, estômago. Metal, pulmão, intestino grosso, água, rim e bexiga, madeira, fígado e vesícula biliar. Então, para cada um desses movimentos, a gente vai ter emoções, atividades mentais, tecidos, órgãos dos sentidos e influências ambientais. Então, lá no slide, lá no início, está escrito assim: olha, a gente vai fazer uma atividade autoavaliativa. A minha proposta é que você pare agora esse vídeo e tente preencher quais são as emoções, quais são as atividades mentais, os tecidos, os órgãos dos sentidos e as influências ambientais ligada a cada um desses movimentos e, consequentemente, a esses acoplados de órgãos e vísceras que estão dentro desses movimentos. Tenta fazer isso sozinho e deixa aí anotado ao seu lado, porque nós vamos dar prosseguimento e vamos olhar cada uma dessas características novamente. Essa é a nossa atividade autoavaliativa, né? Então, lembrando, os 5 movimentos, eles têm um ciclo de geração, né? Então, aqui a madeira gerando fogo, fogo gerando a terra gerando metal, metal gerando a água. Lembrando para a gente também, olha, não necessariamente um fica em cima, o outro fica embaixo, isso é um ciclo constante.
E aí na madeira a gente tem fígado e vesícula biliar. Então, fígado e vesícula biliar, eles vão alimentar coração, intestino delgado, pericárdio e triplo aquecedor. E estes quatro órgãos vísceras do fogo vão alimentar baço pâncreas e estômago no movimento terra. Um bom baço pâncreas e estômago fortalecido, ele vai gerar um bom metal, que é pulmão e intestino grosso. E pulmão e intestino grosso fortalecidos vão gerar um bom movimento água, que é rim e bexiga. E assim a gente vai seguindo a água, gerando a madeira, então rim e bexiga, fortalecendo o fígado e vesícula biliar. A gente pode usar o raciocínio dessa dinâmica quando a gente encontra um paciente e a gente pensa, eu quero fortalecer um dos movimentos, o que eu faço? Eu posso fortalecer a mãe desse movimento para que o filho seja fortalecido. Essa relação mãe e filho que a gente já falou, vou ver aqui em que vídeo a gente falou, se você precisar voltar lá, a gente falou dessa relação mãe e filho quando falou de 5 movimentos, no vídeo 15, que são dados importantes para a prática clínica, né? E também na introdução, no vídeo número 9. Depois do ciclo de controle, né, a gente agora vai olhar para o ciclo. Depois do ciclo de criação, a gente vai olhar para o ciclo de controle. E aí, ciclo de controle é sempre mais fácil a gente começar. Água apaga o fogo, né? Fogo derrete metal, metal impede o desenvolvimento da madeira, a madeira consome a terra absorve a água, e aí volta a água apagando o fogo. Então, quando a gente fala desse ciclo de controle, mais uma vez, né? Fortalecer alguns órgãos pode melhorar esse ciclo de controle, porque ele é um ciclo natural. Ele precisa acontecer para o organismo estar em equilíbrio, porque ele obedece à teoria do yin e yang. A gente tem, então, também, além dos órgãos e vísceras estarem inseridos nessa teoria dos 5 movimentos, a gente vai ter esses órgãos e vísceras se relacionando com a superfície corporal e com os canais ou meridianos por onde flui o Qi. E aí a gente vai ter canal ou meridiano do pulmão, canal do fígado, canal do intestino grosso e assim sucessivamente. Então, nós temos 12 canais que recebem a denominação desses zanfo, desses órgãos, dessas vísceras. Por que 12? Porque lá no movimento fogo a gente tem dois pares de acoplados, né? Coração, intestino delgado, pericárdio, triplo aquecedor. Então, estes órgãos, esses canais, esses órgãos estão ligados a esses canais, e esses canais também têm uma dinâmica de pico de horário de funcionamento. A gente vai olhar para isso mais em detalhe quando a gente tiver o segmento de anatomia, o módulo de anatomia. Os 5 movimentos, eles têm um ciclo circadiano de funcionamento, então tem um pico de funcionamento. Cada órgão, cada víscera vai ter um pico de funcionamento. Isso ajuda a gente, por exemplo, a fazer um diagnóstico. Olha, que horas que o sintoma se agrava, ou que horas esse sintoma melhora, né? A gente vai utilizar esse dado para diagnóstico. Seria interessante se conseguisse usar isso para tratamento. Assim, olha, vem aqui meio-dia para eu poder tratar especificamente o coração do seu animal. A gente não consegue fazer isso, mas a gente consegue utilizar isso como auxílio diagnóstico. Então, olha, esse sintoma ele piora em determinado horário, aí ele piora às 3 da manhã, é o horário do fígado. Então, a gente tem que ver como está o fígado. Mas toda vez que um sintoma piora no horário de uma víscera, se essa víscera não tiver comprometida, a gente pode ir lá para o seu oposto,
Parece complexa essa teoria, mas não é. Então, por exemplo, se um indivíduo ele tem um agravamento, deixa eu pegar uma víscera aqui. Eu vou pegar durante o dia, tá? Não vou pegar de madrugada, que eu já falei do fígado de madrugada. Então, vamos pegar a bexiga, que é de 15 às 17. E se a pessoa fala assim, ah, eu tenho muito cansaço de 15 às 17, e você, ah, conversando com a pessoa, você tem cistite, tem alguma questão urinária? Não, não tenho. Aí você vai lá para o horário de 3 às 5 da manhã. Então, 3 às 5 da manhã é horário de pulmão. E você pode perguntar para a pessoa se tem alguma questão respiratória. Aí, se o pulmão ele tiver com um padrão de deficiência, pode ser que o sintoma não apareça no horário dele, mas lá no seu oposto. E ao invés de 3 às 5 da manhã, ele aparecer de 3 às 5 da tarde. A gente utilizando essa tabela em frente ao paciente, a situação não fica complexa, porque conforme você vai fazendo a anamnese e vendo assim, olha, realmente aqui, olha, o problema não é bexiga, então eu vou olhar para o oposto, tá? Então, essa dinâmica dos 5 movimentos, agora a gente olhando mais detalhadamente para o Zanfo, a gente tem que lembrar então que o fogo está ligado ao verão, ao vermelho, ao calor, à alegria, a terra está ligada aos tons de ocre, de amarelo, baço pâncreas, estômago, né? O final de cada estação está ligado à umidade, à capacidade de pensar. O metal está ligado a pulmão, intestino grosso, é a saída, então, do verão para o inverno, então, é uma tomada de forma, ele está se tornando cada vez mais yin, então, é uma contração, uma introspecção, uma secura. Movimento água ligado a rim e bexiga, é a origem da vida, é o máximo do yin, traz aquela informação para a gente da dormência. Então, a dormência, o óvulo ele está adormecido, o espermatozoide ele está adormecido também, apesar dele se movimentar. O espermatozoide ele está ligado ao gênero masculino e ele é yangizado. O óvulo está ligado ao gênero feminino, ele é mais yin. Então, o óvulo é mais quieto, o espermatozoide se mexe mais. Mas ambos, eles trazem o potencial da vida, não eles sozinhos, quando eles se encontram. Então, este potencial está adormecido antes do encontro. No momento do encontro, esse potencial se desabrocha. Então, esse potencial adormecido que está na semente, a gente pega a sementinha, planta a sementinha, nasceu, enquanto aquela semente estava lá na prateleira, guardada, ela estava com seu potencial. Então, essa passividade, esse potencial, ele está ligado ao movimento água, rim e bexiga, o máximo do yin, a cor é preta, a temperatura, característica ambiental é o frio, né? E movimento do corpo é um movimento de autopreservação. E aí a gente tem a madeira, que é verde, o símbolo da vida. A madeira é movimento, ela está ligada a fígado e vesícula biliar. A estação do ano, então, que está entre o máximo do yin e o máximo do yang, é a primavera, que é a retomada do movimento ligado à reatividade. Então, a gente viu o ciclo de criação, ciclo de controle. Antes da gente olhar para a teoria do Zanfo, é importante a gente entender que a gente está numa escola de medicina clássica chinesa. Existem algumas abordagens da medicina tradicional chinesa. Essa clássica, que é a nossa abordagem, que é a abordagem que predomina no Brasil, na acupuntura veterinária brasileira, na acupuntura humana também. Mas existem outras formas de olhar para a medicina tradicional chinesa. Então, a gente tem a medicina japonesa, que deriva da medicina tradicional chinesa, que tem uma teoria, principalmente de fisiologia do Zanfu, uma teoria um pouco mais simples. A gente tem a teoria clássica chinesa,
que é intermediária, e a gente tem a teoria da bioenergética. A bioenergética, ela tem uma complexidade muito maior quando fala da fisiologia de órgãos e vísceras. Então, aqui a gente vai olhar para essa fisiologia de acordo com a acupuntura clássica chinesa. E nessa teoria, quando a gente compara órgãos com vísceras, a gente vai ter os órgãos sendo mais importantes do que as vísceras. Para vocês terem uma ideia, na acupuntura japonesa, as vísceras elas são totalmente secundárias. Então, a acupuntura japonesa ela prioriza os órgãos. Na acupuntura chinesa, os órgãos são mais importantes, mas considera-se as vísceras também. Na japonesa, nem se considera. Na bioenergética, as vísceras têm uma complexidade de funcionamento muito maior, tá? Então, isso é uma forma de fazer uma leitura do funcionamento, né? Então, na acupuntura clássica chinesa, como eu estava falando, os órgãos maciços, que são os zang, eles são mais importantes do que as vísceras ocas, que são fu, víscera oca que se movimenta, né? Os órgãos maciços, que são os zang, eles vão estocar substâncias vitais. Lembra do yin e qi, que é o qi nutritivo, que nutre órgãos e vísceras? Eles também é estocado nos órgãos, né? E aí essas vísceras fu elas vão ser o aspecto de apoio, um aspecto funcional desses órgãos. Então, quando a gente olha para o funcionamento de fígado e vesícula biliar, por exemplo, isso fica muito claro, né? O fígado ele vai produzir a bile, a vesícula estoca essa bile temporariamente e vai liberando essa bile. Então, é nesse sentido, assim, o órgão é muito mais importante do que a víscera. Inclusive, a gente tem indivíduos que vivem sem vesícula biliar, né? Tem algum prejuízo para seu funcionamento orgânico, mas conseguem viver sem vesícula biliar, né? Agora, com relação ao funcionamento dos canais ou meridianos, aí a gente não tem esse predomínio, essa importância diferente. Todos os canais, todos os meridianos são extremamente importantes. Alguns canais são maiores, outros são menores. Maiores contêm mais pontos, maiores mais longos mesmo, né? E menores têm menos pontos, mas eles são igualmente importantes, todos eles. Então vamos olhar quem são os Zhang, quem são os Fu. Então, Zhang são os órgãos, eles são yin, eles são sólidos, lidam com substâncias puras, são responsáveis por fazer síntese, transformação e armazenamento. E aí a gente vai ter no fogo, coração e pericárdio, na terra, baço pâncreas, no metal, pulmão, na água, rim e na madeira, fígado. Os órgãos armazenam o Jing, a essência Jing, lembra? E não tem eliminação. Cheios não podem ser enchidos. Então, eles já são completos. A gente não tem como encher um órgão. E a víscera Fu? As vísceras, elas são ocas, são yang, elas têm movimentos, elas lidam com substâncias impuras, então a urina que está na bexiga, as fezes que estão nos intestinos, né? Elas têm um papel de recepção, de passagem e de excreção. E aí a gente vai ter no movimento fogo, víscera, intestino delgado, víscera triplo aquecedor. Triplo aquecedor é uma víscera que é uma novidade para a gente. A gente vai olhar para funcionamento de triplo aquecedor em mais profundidade quando a gente estiver mais avançado no curso. Ligado ao movimento terra, a gente vai ter a víscera estômago, ligado ao movimento metal, víscera intestino grosso, ligado ao movimento água, víscera bexiga e ligado ao movimento madeira, vesícula biliar. As vísceras nascem do sopro celeste, são receptáculos de trânsito e de elaboração. A gente vai ter uma relação clara entre
os órgãos, vísceras e as substâncias vitais. Então, as substâncias vitais, um conteúdo que a gente já viu, né? A gente vai ter então o Shen, que é o espírito, que está ligado à psique, né? No seu aspecto Yang, ele é a alma etérea ou espírito imortal e está abrigado no fígado. De novo, esse Shen, que é essa manifestação do indivíduo, essa mente do indivíduo, no seu aspecto yin, está ligado à consciência. A consciência está ligada ao cérebro, né? E está relacionada com o coração. Deu para entender isso? O Shen o que é? Ah, o Shen é a minha expressão, a minha presença e tal. Existe um aspecto da minha expressão, da minha presença, que é material. Ele está ligado ao fato assim de eu tô com fome, tô com sono, tô bem-humorado, tô mal-humorado, né? Tô bem nutrido. Então, é desidratado ou não. Então, essa expressão de consciência material, ela está ligada ao coração. Essa expressão não material, que é a minha individualidade, que permanece depois que o corpo perece, então ela é a alma etérea ou o espírito que está abrigado no fígado. Deu para entender? A gente vendo o aspecto yang e yin de cada substância vital. Tá vendo que a gente está tornando mais complexa uma teoria que a gente já tinha visto no módulo anterior, né? Então é assim que a pedagogia da medicina tradicional chinesa. A gente vai para frente, depois volta um pouquinho para poder aprofundar aquele tema anterior. Então, vimos o Shen, vamos ver o Qi. O Qi tem aspecto Yang e aspecto Yin. Então, o aspecto mais Yang do Qi, ele está mais na superfície, ele vai estar ligado à defesa do corpo e é o Wei Qi ou Qi defensivo relacionado com o pulmão. O aspecto mais Yin do Qi, ele vai estar mais internalizado, ele vai estar ligado à nutrição de órgãos e vísceras e ao Yin Qi ou Qi nutritivo e ele está relacionado com todos os Anfu. Então, cada Zanfu vai ter o seu Yin Ti, o seu Ti nutritivo, né? E é possível, é diferente o Yin Ti do coração, o Ti nutritivo do fígado. É só a gente pensar assim num paciente que está doente, o funcionamento hepático dele não está bom. Então, o Ti nutritivo do fígado não está bom. E aí, o que a gente faz? A gente faz pontos do canal do fígado, tá? Ou a gente pode ir lá buscar, ver quem é a mãe da madeira. A mãe da madeira é a água. Então, a gente pode fazer pontos de fortalecimento do rim, para que esse rim fortaleça esse yin Qi, que é o Qi nutritivo desse fígado, tá? Então já estamos vendo um pouco de patologia aqui. Chue, que é aquele fator nutridor vermelho, quente e que na literatura às vezes vem escrito como sangue, né? O chue vai ter um aspecto yang e vai ter um aspecto yin. Então, o aspecto yang do chue está ligado ao yang do rim, porque ele vai ativar as transformações dos dinhe, que são os líquidos orgânicos, pelo baço pâncreas e estômago e vai produzir o volume sanguíneo que é o plasma. Então, a parte mais yang do sangue é o plasma. E ela é nutrida pelo dinhe, que são os líquidos orgânicos. Então, essa parte mais yang do plasma, a gente pode fazer uma fluidoterapia para fazer uma reposição, né? Mas e a parte mais yin do Xue? A parte mais yin do Xue é a celularidade sanguínea. Então, essa parte mais yin, ela é responsável por nutrir as medulas, nutrir as células e é composta por células. E ela está ligada ao aspecto yin do corpo, vai estar ligada ao yin do rim. Então, o yin do rim nutre as medulas ajudam na síntese de chue, e um bom chue ajuda a nutrir essas medulas. Então, é uma via de mão dupla.
que para a gente, às vezes fica difícil quando fala, porque são muitas palavras novas, mas é só a gente parar para pensar. Assim, se eu não estiver bem, se eu não estiver descansado, a minha vitalidade, ela não tá boa. E aí, às vezes, eu fico até com a cara meio pálida porque estou muito cansada. Aí você fala, está com deficiência de Chue. Por quê? Porque está faltando o Ti do rim, que é a vitalidade do rim. Então, o rim ele precisa estar bem para que o Shui esteja bem, o Shui precisa estar bem para que o rim esteja bem também. Jin-E, que são os líquidos orgânicos, né? Tem o aspecto Jin, tem o aspecto Ye, esse aí a gente já tinha falado, né? Então, o aspecto Jin, ele é a parte mais Yang, ele vai umedecer, aquecer, nutrir pele, músculos, que são as partes mais superficiais do corpo, né? Tá ligado a baço pâncreas, estômago e pulmão. Então, umedecer está ligado à ingestão de água, a essa transformação, que é estômago, a transformação dessa água que é baço pâncreas, quem faz, e essa capacidade de perder umidade na superfície pela pele, pelo trato respiratório superior, está ligada a pulmão. E esse é o aspecto Yang dos Jin-E, dos líquidos orgânicos. Agora a gente vai ver o aspecto Yin do Jin-E, que é o Ye. Então, esse líquido orgânico mais Yin, mais material, ele também está mais internalizado. E aí ele é um pouco mais denso, ele vai estar lá intraarticular. Ele também vai nutrir os ossos, vai nutrir as medulas, então vai nutrir medula espinhal, encéfalo, vai umedecer e nutrir todos os órgãos. Então, toda a parte interna do corpo está ligado a esse aspecto mais yin dos Jin-E. E o Jing é a essência do indivíduo. A essência Jing, ela tem um aspecto Yang e um aspecto Yin. O aspecto Yang da essência Jing vai estar ligado à mudança. Então, vai estar ligado ao desenvolvimento, reprodução. Está ligado ao Yang do rim, comportamento reprodutivo. Ele está ligado a esse Yang do rim e está ligado à essência do indivíduo, né? E aí a gente vai ter o aspecto yin dessa essência Jing, que é a base material para essa reprodução. Então, a base material para o crescimento do feto, por exemplo, a base material para a formação das medulas, a base material para a formação do chuê. Então, o aspecto da essência, que é um aspecto mais yang, é um aspecto mais multiplicador. E o aspecto yin da essência jing é o aspecto da base material. Continuando a relação entre Zangfu e substâncias vitais. Então, o fígado, ele se relaciona com o Xue porque ele é o general que vai fazer esse livre fluxo de Xue, vai fazer as marés de Xue, leva mais sangue para a musculatura, não, leva mais sangue para trato digestório. Então, essa ordenança, ela é papel do general. Um imperador, que é o coração, bombeou esse sangue para todos os lados. O general ele dá essa organizada. Junto com o Xue é um aspecto imaterial, junto com o Xue a gente vai ter o Ti transitando junto com o Xue. O Xue é o Yin e o Ti é o Yang. Então, o livre fluxo de Ti também é papel do fígado. E o livre fluxo das emoções, que é o aspecto menos material desse indivíduo, né? Então, cada um dos movimentos tem uma emoção. Toda e qualquer emoção vai afetar o aspecto mental do indivíduo. Então, se está triste, está com uma cara triste. Se está com raiva, está com cara de raiva. Deu para entender que cada emoção afeta o aspecto mental. Então, todas as emoções elas acabam afetando o coração. Mas a gente também tem o fígado, é tudo sobreposto, gente. Então tem cada emoção ligada a cada órgão, mas todos estão interligados. É um indivíduo integral, lembra? É um indivíduo inteiro.
E aí existe o livre fluxo das emoções. O que é o livre fluxo das emoções? Eu tenho as cinco emoções, então eu vou reagir, eu vou ter um movimento de autopreservação, eu vou ter alegria, eu vou ter introspecção, eu vou ter pensamento, as cinco emoções, assim. Mas como é que acontece esse livre fluxo dessas emoções? Então, eu vou parar numa emoção, eu vou deixar ela se desenvolver grandemente, então eu vou morrer de raiva ou eu vou morrer de medo. Não, é preciso que exista um livre fluxo. E normalmente é o fígado que vai reger esse livre fluxo das emoções. Papel difícil, né? Do fígado, né? Bom, baço pâncreas ligado ao movimento terra. Baço pâncreas está ligado ao trato digestório porque a terra transforma, né? É a terra que dá o substrato para que a planta cresça e que transforme terra em planta, tá? Em tecido vegetal. O baço pâncreas então está ligado ao ti dos alimentos, que é o guti. Ele também está intimamente relacionado ao dinhê, porque o estômago vai receber os líquidos orgânicos e a relação do movimento terra com o chue, que é o fator nutridor vermelho, é que a terra segura tudo em seu lugar, inclusive o chue. Então não deixa haver extravasamento sanguíneo. Rim. O rim, ele é a água, a origem da vida, está ligado ao Ti original, ao Jing e à essência Jing. A essência Jing, ela é a informação que nós recebemos do pai e da mãe. E essa informação é que que vai florescer para nos formar. Essa informação tem um aspecto material, que é o Jing, e tem um aspecto menos material, que é o Ti derivado desse Jing, que é o Ti original. Então, o que é o Jing é a minha essência. O que é o meu Ti original é como eu me expresso. Então, qual é a minha essência, qual é a minha genética, qual é a cor da pele, formato do nariz, etc. Jing, né? Qual é a expressão disso? Então, como é que é o Shen desse indivíduo? Qual é o tamanho do corpo desse indivíduo? Então, numa família ou numa ninhada, esse indivíduo ele é maior ou menor que a média da ninhada? Então, esse ti original ele foi mais expresso ou menos expresso. E os dinhê estão ligados ao rim porque a água rege o movimento água, né? O rim está na água e rege o movimento água, dinhê são os líquidos orgânicos, desculpa. Coração, coração ligado ao movimento fogo, então é nele que acontece a síntese do Shui, é o coração que bombeia o Shui, o coração é esse imperador que vai bombear esse Shui. E o Shen, que é o aspecto mental, ele está relacionado ao coração. Então, lembrando que o aspecto mental está ligado à visão, audição, paladar, olfato, num lado não material. Então, no lado material, eu enxergo, aí isso está ligado ao fígado. A audição que é passiva, in, está ligado ao rim. E assim sucessivamente a gente vai ter os cinco sentidos, mas quando esses cinco sentidos têm o seu aspecto menos material, o seu aspecto menos substancial, tudo isso vai estar ligado ao coração. Então, a lucidez com a qual eu enxergo as coisas, a lucidez com a qual eu ouço as coisas, a minha lucidez ao falar, a lucidez que eu tenho de percepção de, essa coisa não está me cheirando bem, né? Então, isso tudo está ligado à mente, isso está ligado ao coração. Shen, mente, Shen. Pulmão. Pulmão vai captar o Ti do ar. O pulmão, ele vai ter uma tendência a ter perda de umidade, então ele se relaciona com os dinhê, que são os líquidos orgânicos, ele necessita de dinhê
para se equilibrar, porque a tendência dele é sempre perder esse dinheiro. O pulmão ele rege a superfície, então ele lida com o Ei-Ti, que é o Ti defensivo. Zanfu, tecidos e manifestação. Lembra? Eu estou falando tudo, a gente está revendo tudo aqui que foi lá proposto naquela atividade autoavaliativa, tá? Então, tecidos e manifestação do Zanfu. Fígado tá ligado a vento, a movimento, ele vai se relacionar com tecidos que trazem para o corpo a capacidade de mobilidade. Então, tendões, ligamentos, músculos, no sentido de funcionalidade muscular. E as unhas, que são partes do corpo que estão ligadas com a reatividade do indivíduo, e as unhas são consideradas pelos chineses como prolongamento dos tendões. Rim, movimento água, passividade, yin. Então, o que está mais interno no corpo são os ossos, e ainda o que está mais interno dentro dos ossos são as medulas, medula óssea, medula espinhal e encéfalo. E a expressão do rim está no cabelo, na força do Sansão, lembra? O ti original, a vitalidade, tudo isso expresso no cabelo, né? Nos animais domésticos, a gente vê no cãozinho muito a máscara facial, né? Tem algumas raças que têm uma tendência branquear todo o pelo, mas a máscara facial costuma ser o primeiro momento desse branqueamento devido à idade, né? Porque o rim, ele armazena a essência Jing, então ele determina nascimento, crescimento, amadurecimento e morte. Pulmão, movimento metal, movimento de contração, descendência, e nessa contração, então, existe uma tomada de forma. E lembra que o planeta, ele era cheio de magma, quente e úmido. Conforme ele se resfria, ele contrai e forma, então, as terras, né? Ele vai formar os continentes, né? E essa tomada de forma é uma delimitação. O que antes era uma sopa, virou agora algo muito bem definido. Tem um continente aqui, tem um oceano ali, né? Então, essa delimitação, esse limite corporal é dado pela pele e vai se relacionar com o movimento metal, com o pulmão. E os pelos, então, estão ligados ao pulmão. Coração, movimento fogo, yang, expansão. O tecido ligado ao coração é o tecido que vai ajudar a levar o sangue que foi impulsionado pelo coração. Então, são os vasos, tanto sanguíneos quanto linfáticos, né? E a expressão do coração, ela se dá na compleição. Compleição é a expressão facial, tá? Movimento terra, baço pâncreas, músculos, músculos aparecendo aqui novamente, só que aí músculo aqui no sentido de massa corporal. Como é a massa corporal desse indivíduo? Ah, essa raça aqui é uma raça musculosa. Ah, essa raça é uma raça esguia, uma raça magrinha. Isso tudo é como é o baço pâncreas desse indivíduo, tá? E essa massa corporal está ligada ao movimento terra, e a expressão ela se dá pelo trato digestório, o início do trato digestório, que são os lábios. Então, nos seres humanos, a gente vê os lábios. No bebezinho, o lábio ele é rechonchudinho, vermelhinho e úmido, e conforme o ser humano vai envelhecendo, esse lábio vai ficando mais fino, mais murcho, mais ressecado, né? Essa é a expressão de envelhecimento do baço pâncreas. Relação do zanfo com os órgãos dos sentidos. Então, pulmão, nariz, olfato. Coração, ele tem relação com o Shen, com a mente, então ele vai estar ligado à língua e à fala. Essa língua aqui da movimentação, não a língua do paladar, a língua da capacidade de falar mesmo, né? Baço pâncreas, terra, trato digestório.
se relaciona com a boca e com o paladar. Fígado, madeira, movimento, olhos. Então, dos órgãos dos sentidos é o que mais se movimenta e que tem maior autonomia. Então, eu posso fechar o meu olho e não enxergar, né? Não quero enxergar, se fecha o olho. E a visão, óbvio, né? Que está ligado ao fígado. E rim, movimento água, né? Passividade, então o ouvido e a audição. Então eu acabei de escutar aqui um portão de garagem abrir. Então eu não optei por isso, né? Eu tive que escutar esse portão de garagem abrir. Então essa passividade é uma característica é uma característica do rim. Zanfo e emoções. Então, lembrando a etimologia da palavra emoção, ex é para fora, é o que está fora quando a gente fala assim, ai, meu ex, é tipo assim, ai, ele está fora da minha vida, né? Então, ex é para fora, mover é movimentar, né? Então, aquilo que se move para o exterior, isso é emoção. E ela é visceral, lembra a diferença que existe entre emoção e sentimento, tá? O sentimento ele é mais interior, ele está ligado a situações que, via de regra, são situações mais perenes, né? A emoção ela é visceral e ela costuma ser mais transitória. A gente manter, sustentar emoções durante muito tempo adoece os zangfo. Então, por isso que o general, que é o fígado, ele faz o livre fluxo das emoções. Ah, ó, eu reagi, tá bom, então ó, bola para frente, vamos, né? Se eu fico reagindo muito, eu entro na raiva, tá? Então, vamos seguir em frente. Muda, sai desse padrão aí de emoção, né? Então, emoção do pulmão é a introspecção, porque o pulmão ele é um metal que está saindo do verão para o inverno, então ele está se virando para dentro. O coração é a alegria, que é a expansão. O baço pâncreas é o pensamento, pensar é o que permite concretizar. A terra permite que a planta cresça. A terra permite que a planta acumule matéria, se materialize, né? A gente materializa coisas quando pensa nessas coisas, né? Então, não é que eu falei assim, parece até que faz mágica, né? Que eu vou pensar e vai se materializar algo. Não, eu vou pensar, então, se eu quero comprar, eu vou trabalhar, ganhar dinheiro e comprar. Nesse sentido aí que a gente materializa as coisas, tá? O fígado, ele está ligado à reatividade do indivíduo, lembra? As garras, unhas, cascos, todos estão ligados ao fígado, então essa capacidade de reagir, e o rim, a autopreservação. Então, só lembrando, essas palavras que estão aqui são a minha interpretação do que vem na literatura. Então, a literatura ela utiliza outros termos para falar. Diz que baço pâncreas, fisiologia de baço pâncreas é preocupação. Eu não acho que fisiologia, preocupado seja fisiológico, né? Que fala que a fisiologia do fígado é raiva. Também não acho uma coisa fisiológica sentir raiva. E fala que a fisiologia do rim é o medo, não, sentir medo não é fisiológico, ele adoece e nos adoece bastante, né? Todos eles, né? Esses que eu citei, nos adoecem bastante, né? E que seria a fisiologia do pulmão, tristeza, também, uma tristeza que permanece, ela também nos adoece, né? Então, essas palavras estão aqui, elas são a minha proposta. Na literatura, vocês vão encontrar outras palavras, né? Só reforçando o que a gente já falou. Zanfo doente, órgão víscera doente, ele produz uma emoção doente. Então, às vezes a gente vê, eu acho que a sinomose é o mais claro de todos. O animal com sinomose, ele pode ter uma alteração de comportamento muito grande. A sinomose, ela traz muitas doenças de vento, que são doenças de movimentação irregular, né? Mioclonia, convulsão, paresia, quer dizer, a movimentação ou está de mais ou está de menos, essas doenças todas são doenças de fígado. E aí, às vezes, o animal fica com uma irritabilidade, que é um fígado adoecido, né? Então, esse animalzinho, ele vai fazendo acupuntura, ele vai melhorando o seu humor.
Então, o zanfo doente, ele pode gerar uma emoção doente. E a emoção doente, ela pode agredir esse zanfo. Então, sentir muita raiva faz mal para o fígado, se preocupar muito faz mal para o baço pâncreas, sentir muito medo faz mal para o rim, tá? Relação entre o ti e as emoções. O pensamento obsessivo, que é a preocupação, vai coagular, vai apertar o ti, né? E aí o indivíduo fica girando no mesmo lugar, que é a barata tonta, ou não consegue tomar uma decisão, não sabe se casa ou compra uma bicicleta, tá? Pensamento obsessivo. A tristeza exagerada, ela vai enfraquecer o ti, então deixa até o indivíduo assim, né, projetadinho para frente, com o peito afundado, né? Então, esse indivíduo vai ter um sentimento de derrota, de impotência, de fraqueza. O medo em excesso vai suprimir e congelar o ti. Suprimir é desaparecer, sumir. Então pode ter um colapso, ele pode desmaiar, tá? E tanatose, que é aquela situação onde o animal, a gente fala que está fingindo de morto, né? É essa supressão devida a um grande medo. É um recurso protetivo, né, de algumas espécies. O pavor perturba o ti. Então, o Ti ele tem um livre fluxo dado pelo general, pelo fígado. O pavor ele vai perturbar isso, então ele vai agitar demais o fluxo de Ti do corpo. E isso vai ter uma repercussão no Shen, na mente, e vai dar agitação e pensamento desordenado. Então, o indivíduo que entra em pavor, ele não consegue tomar decisões. Você imagina um bombeiro entrando em pavor, não pode, ele tem que estar calmo, ele tem que estar focado, ele tem que estar lúcido, né? A raiva estimula o ti, então a raiva tonifica, fortalece o ti, né? Ouvindo assim, nossa, parece até que é legal, mais ou menos, né? Então vai dar uma ativação, uma agitação, mas a raiva ela pode te levar a tomar atitudes impetuosas, atitudes impensadas. Então quando faz aquele que fala assim, o sangue me subiu para a cabeça, né? É aquela ascensão do yang e você pode acabar tendo atitudes estimuladas por essa ascensão desse yang. O prazer acalma o ti. Então, o prazer ele traz relaxamento, receptividade. Então, um prazer de sentar para ver uma paisagem bonita, um prazer de deitar numa rede, de tomar um banho de mar, um banho de piscina. Isso tudo acalma o ti e promove e traz receptividade. A ansiedade obstrui o ti. A ansiedade é um grau abaixo do pavor, né? A ansiedade obstrui o ti. Então, esse ti ele não circula, ou se ele circula sem ação dirigida. Sem ação dirigida é a tal da barata tonta. Então, não sei se eu volto, pego a chave e volto para cá. Ah, esqueci não sei o quê, porque estava ansioso para sair, volta para pegar aquilo que esqueceu. Então, essa bagunça é gerada pela ansiedade. Os minuciosos observadores do Extremo Oriente estimam que não existe enfermidade lesional, com exceção dos traumatismos, que não seja precedida por transtornos físicos funcionais. E estes, por sua vez, estão enunciados por alterações morais ou mentais. Na realidade, estas primeiras mudanças da personalidade constituem o começo da enfermidade. Isso é lá o livro do Solier de Morin, a tradução, né, dos textos chineses. Então, Solé de Mohan fortalecendo aqui a informação de que a doença começa na alma etérea, que a doença começa na mente, que a doença começa na emoção e que depois é que ela vai ter uma expressão orgânica. É claro que existem doenças que são causadas por traumas, doenças causadas por contato com substâncias químicas, inalação de substâncias químicas, né? Essas aí são doenças
materialmente muito claras. Mas todos os distúrbios de funcionamento de órgãos que não estão relacionados a esses fatores exteriores, tá? Eles têm como origem o aspecto não material do indivíduo. Zanfu e aspectos mentais. Então, coração ligado ao Shen, que é a mente, baço pâncreas ao pensamento, que se chama I, esse é o pensamento do baço pâncreas. Pulmão, alma corpórea, Po. Alma corpórea é aquela que eu falei que quando quem vê fantasma, que vê aquela coisa definidinha, assim, a alma corpórea para mim é uma fita dupla face, tá? Que vai ligar a alma etérea, imortal, ao corpo. O rim está ligado à sua essência, ao seu ti original, então ele tem relação com a força de vontade que é Zi. E o fígado, ele está ligado à alma etérea ou espírito imortal, Hum. Eles estão ligados e eles abrigam, né, esses aspectos. Então, a saúde destes órgãos vai se refletir na saúde desses aspectos mentais. E a saúde dos aspectos mentais contribui para a saúde dos órgãos. Então, aqui, ó, vou pedir para vocês olharem novamente aquela atividade autoavaliativa que foi feita no início. Vejam lá se vocês conseguiram completar agora com os slides, né, foram passando, todas as informações vieram. Então, peço que vocês olhem aí, olha qual foi meu percentual de acerto. Muito obrigada. Começamos agora a nossa aventura com a fisiologia do Zanfo. Vamos olhar para cada um separadamente.